Hello, Estelares! Retomando aqui nesse canal, agora vocês vão perceber que mudou o nome, agora nós somos a Academia H Estelar, porque simplesmente Sarah Peterman não cabia mais dentro de toda a grandeza que esse movimento está se tornando. Então, virou Academia H Estelar, porque é um local de estudos, de aprendizado, mas também quando a gente pensa em academia, a gente pensa em treino, né? A gente pensa no nosso esforço e toda essa área de autoconhecimento e desenvolvimento humano requer a nossa parte, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso treino. Então, não tem palavra melhor para definir a nossa Academia H Estelar. Mas dito isso, vamos ao que interessa. A partir desse vídeo, nós teremos toda semana um vídeo aqui no canal da Academia H Estelar com uma temática sobre o fluxo da vida, sobre a conexão céu e terra, sobre autoconhecimento, presença, tudo o que envolve a gente conseguir soltar o controle, se conectar com o nosso eu maior e fluir na nossa vida, com o objetivo de termos uma vida prazerosa, realizando sonhos e nos tornando cada dia mais a versão que nós desejamos ser de nós mesmos e da vida que desejamos ter. Esse é o grande objetivo da Academia H Estelar. E eu resumo isso na palavra fluxo, né? Estarmos no fluxo da vida, porque a vida é isso, é esse movimento. E esse movimento é uma espiral em que cada giro que a gente dá, a gente se encontra, deveria se encontrar num nível acima, para a gente de fato sentir essa vida prazerosa e conquistando os próximos níveis de prazer, de alegria, de felicidade, de abundância, de realização de sonhos. Então, toda semana vamos ter vídeo nas terças-feiras. E toda quinta-feira eu vou deixar para vocês uma ativação para vocês fazerem referente ao tema que eu trouxer aqui da semana do vídeo de terça-feira. E essa semana a gente vai falar sobre aceitar pai e mãe. Por que aceitar pai e mãe? Porque quando a gente fala aqui do nosso corpo físico, dessa parte terrena nossa, desse aspecto terreno do nosso ser, a gente traz conosco a herança dos nossos ancestrais, de todas as gerações que você puder imaginar, o quão para trás você puder ir, todo o povo ancestral e de raízes ancestrais da terra mesmo, até o mais recente. E a primeira porta dessa ancestralidade, o que está mais próximo de nós, é pai e mãe. E é através deles que a gente recebe, que a gente toma a prosperidade e a força de ir para a vida. Então, é essencial que a gente consiga absorver, se abrir para essa prosperidade e que a gente consiga ter a força para ir para a vida. Essa parte do esforço, do treino, do hábito, requer a conexão de pai e mãe. E esse lado de prosperidade a gente tem com a mãe, e esse lado da força de ir para a vida, da coragem, do abrir caminhos, a gente tem com o pai. Então, é a força masculina e a força feminina, né? A força que vem de pai é aquela para a gente ir para o mundo, e a força que vem de mãe é aquela que a gente recebe. Estão ouvindo barulho? É o Luke se coçando aqui embaixo, inclusive sacudindo a minha câmera. É a parte que a gente recebe, que a gente é o positivo e o negativo, né? O positivo ele vai para a vida, o negativo ele recebe da vida. Então a gente precisa estar em harmonia com essas duas energias dentro de nós, e um dos caminhos para isso é a aceitação de pai e mãe. Mas o que significa aceitar e honrar pai e mãe? Existe uma grande diferença, eu não estou falando de conviver e de viver ao puro amor de beijos e abraços, caso tenham acontecido histórias difíceis ou vocês tenham personalidades
não compatíveis ou não existam um respeito pelo espaço um do outro e tá tudo bem. O que eu tô falando daqui é de compreensão, é de um olhar diferente para pai e mãe. Porque hoje na sociedade, não só hoje, né? A gente tem um aspecto de pai e mãe em que a gente tem proteção, a gente tem cuidado, a gente tem suporte. Esse é o papel de pai e mãe que a gente espera. Porém, isso são papéis quando a gente fala em pai e mãe ideal, né? Então a gente tem uma figura de mãe ideal. Qual seria essa figura de mãe ideal? E a gente tem a figura de pai ideal. Como seria essa figura de pai ideal? E a realidade é que dentro dessas figuras, quem assume esse papel são pessoas, são seres humanos, são pessoas como nós. Então, a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, desse pai e dessa mãe, para que a gente consiga olhar além da expectativa do papel de pai e mãe. Então, o que é importante? Primeiro passo de tudo é lembrar que pai e mãe são papéis em que a gente está esperando, a gente está com expectativa sobre essas pessoas. E a gente precisa relembrar que meu pai e minha mãe são seres humanos que viveram as suas próprias histórias, suas próprias dores, sua própria infância desafiadora. Teve seu próprio pai e sua própria mãe que também teve expectativas. E existe uma máxima dentro da constelação familiar, né, que é dentro do campo sistêmico, na realidade. O campo sistêmico vai muito além de campo familiar, mas uma coisa é certa, essa máxima diz que nós estamos sempre fazendo o nosso melhor com aquilo que sabemos e recebemos. Nós estamos sempre dando o melhor de nós. E a gente precisa levar essa máxima para o nosso pai e para nossa mãe. A gente precisa olhar para eles com esse olhar de eles deram o seu melhor dentro do que eles sabiam, dentro do que eles receberam, do que eles aprenderam e dentro do que eles conseguiram entregar naquele momento de vida. Porque você surgiu naquele momento como filho, como filha desse pai e dessa mãe, mas como estava a vida desse pai e dessa mãe nesse momento? E que educação esses pais receberam? Como foi a infância deles? Entender que as pessoas sempre agem por amor por trás, por mais que você diga, Sara, é impossível que isso tenha sido por amor. Pelo amor de Deus, olha o que minha mãe fez. Se você abrir esse campo sistêmico, se você acessar essa mãe, você vai ver que por trás dessas atitudes, muitas vezes bizarras, existiu amor. A gente pode não entender como, mas compreender, o olhar além do papel de pai e mãe é olhar isso, é olhar e dizer assim, bom, essa pessoa talvez estava com uma depressão, talvez ela teve medo de não dar conta de ser mãe, talvez ela foi muito rígida porque ela achou que essa era a melhor forma, ou foi assim que ela recebeu a educação e ela nunca passou pela cabeça dela que ela poderia agir diferente. E aí, quando você tá nesse lugar, olhando para esse pai e para essa mãe com esse olhar de julgamento, é porque você está na expectativa do que você gostaria de ter recebido do seu pai e da sua mãe. Porém, é sua expectativa de mãe ideal e pai ideal. E não existe uma pessoa no mundo que vá preencher as expectativas de pai e mãe ideal de um filho. A gente pode até olhar para o pai do vizinho e dizer, ai, aquele pai eu queria para mim. Mas você não tá vivendo aquela vida para saber se realmente você quer 100% daquele pai. Você tá vendo uma porcentagem do que é aquele pai, né? Mas quando a gente se torna realmente o filho daquela pessoa, o que a gente recebe sempre vai ter algo que a gente sentiu que faltou e que a gente vai entrar nessa cobrança. Então é importante trazer essa
consciência, comece a se abrir para isso, para essa consciência de que existe uma expectativa sua sobre o seu pai e a sua mãe, que você imaginou pais ideais e eles não estão dentro desse papel ideal, porque eles são apenas seres humanos que assumiram esse cargo, eles não são a idealização, ok? E é importante você olhar para eles com esse olhar de humanidade. O ser humano, ele erra tentando fazer o melhor. Essa é a máxima, é a grande perspectiva aí do negócio. Porque enquanto você tá olhando para os seus pais com esse olhar crítico, você acaba fechando essa porta da prosperidade que vem da mãe e da força da vida que vem do pai. Você acaba distorcendo as energias masculina e feminina dentro de você, porque o referencial que você tem de masculino e feminino vem dos seus pais. Isso é natural. A gente tem um referencial de energia feminina que vem da nossa mãe e um referencial de energia masculina que vem do nosso pai. E quando a gente olha para isso com julgamento, a gente começa a se fechar e a distorcer dentro de nós essas energias. Então a gente se fecha para esse receber do universo, a gente se fecha para essa força da vida. Então quando a gente fala aceitação de pai e mãe por completo, é eu conseguir dizer, olha, eu queria ter recebido mais. Você não precisa negar isso. Eu queria ter recebido mais. Não deu. Foi o que foi, aconteceu, é isso. Hoje eu sei que meus pais tiveram uma história, uma educação, seus próprios desafios, dificuldades, passaram perrengues quando tentaram ser meus pais, mas eu sei que eles deram o melhor. E hoje eu não sou mais aquela criança. Hoje eu sou adulta, eu sou adulto. E hoje eu vou então aceitar esses pais que eu tenho para me abrir para a prosperidade que vem da minha mãe, para a força de vida que vem do meu pai, e eu vou para minha vida buscar aquilo que me faltou. Então, se eu me senti abandonada, rejeitada, se eu fui carente, o que me abalou, agora eu vou curar dentro de mim e eu vou resolver. Não é eu ir até o meu pai e a minha mãe e dizer, ei, me faltou isso, tá? E eu gostaria que hoje tu me desse. Me faltou abraço, tá? Então eu gostaria que hoje tu me desse. Você não pode exigir isso desse pai e dessa mãe. Você tem que resolver esse processo dentro de você, porque você é adulto, você não é mais aquela criança. É um bônus se os seus pais conseguirem ver isso e te entregarem isso, é um bônus, mas você não pode depender disso. E você vai ver, quando você fizer essa transformação, tiver essa aceitação dos seus pais reais, eu aceito os meus pais reais e eu largo a idealização, o relacionamento muda, porque você para de cobrar algo deles e tudo fica mais leve. Muitas vezes a pessoa não muda, o seu pai e a sua mãe não vão mudar o comportamento, mas como você se sente em relação a eles muda e isso faz o relacionamento mudar. Você pode até continuar afastado desse relacionamento, não visitar, falar pouco, mas o seu sentimento aqui dentro vai ser de muito mais paz, mais tranquilidade e isso vai te gerar forças para ir para a vida. Através desse pai e dessa mãe, vem a força da nossa ancestralidade. E quando a gente trabalha constelação, campo sistêmico, a gente fala muito das dores, dos padrões repetitivos e tudo mais. Mas a ancestralidade também tem coisas maravilhosas para nós. Tem uma herança muito rica de todas as experiências que eles viveram. E a gente aceitar nossos pais é abrir uma porta para aceitar a nossa ancestralidade. Tá? Vamos lembrar que nós somos metade nosso pai, metade nossa mãe, né? Nosso corpo foi gerado através de 50% de cada um deles. Então, eles vivem através de nós nas nossas células. E criticar nosso pai e nossa mãe também é criticar a si mesmo, porque aquela parte deles que está dentro de nós é criticada também. E a autocrítica nos deixa sem forças. A autocrítica nos fecha a prosperidade,
A gente precisa do nosso auto-amor, da nossa autovalorização. Então, é muito importante essa aceitação do passado, do que foi, e ver os nossos pais além da expectativa que a gente colocou neles. Assim a gente abre a porta para essa ancestralidade. E mais um fator que eu quero citar ainda aqui nesse vídeo, que eu acho muito importante, é a questão das ovelhas negras. Se você olha para o que você recebeu dos seus pais, com esse olhar de eu quero fazer diferente, tá tudo bem. Talvez você pode se considerar essa ovelha negra. O que são as ovelhas negras dentro dos campos sistêmicos? São as ovelhas diferentes, né? São as pessoas diferentes, que pensam diferente, que querem quebrar paradigmas, romper padrões, repetições, o que não faz mais sentido. Então isso é ótimo, esse tipo de percepção é ótimo. Só que a mudança que a ovelha negra traz não é pela revolta. Essa mudança é pelo amor, compreensão e amor. Então, você dizer, credo, eu não vou fazer com os meus filhos o que meus pais fizeram comigo nunca. Você provavelmente está na revolta, na raiva, na mágoa. Agora, você conseguir aceitar quem eles foram, além dos pais ideais, você vai dizer assim, os meus pais fizeram assim comigo. Eu entendo o porquê, aceito, me resolvi. E vendo isso, aprendendo com isso, eu vou tentar diferente com os meus filhos. E pode ter certeza que os teus filhos vão olhar para ti e vão pensar a mesma coisa que tu pensa dos teus pais. Vão encontrar comportamentos e padrões que eles gostariam que fossem diferentes, porque você agora assumiu um papel de pai e mãe e está sendo esperado que você seja o pai e mãe ideal. Sendo que o pai e mãe ideal só existe numa concepção mental ou num papel que a gente pode botar regras para um pai e mãe ideal. E ainda assim, a gente vai ter discordância de muitas coisas entre culturas e entre famílias, entre crenças, o que um pai e uma mãe deve fazer em relação a um filho e como criar. Então, traga mais leveza para esse olhar com os seus pais, independente da palavra. Eu não gosto de usar muito a palavra perdão, porque é como se você tivesse sido vítima daquela pessoa, né? Então eu perdoo aquela pessoa que me fez tal coisa. E se a gente olha por esse olhar de a pessoa fez o que fez porque ela estava presa naquele comportamento por algum motivo, você diz, ah, ok, eu estava do outro lado dessa pessoa, mas eu entendo o que ela fez, né? Ela não fez, não foi pessoal, vamos dizer assim, ela não tem uma briga comigo, não foi pessoal. Foi, por mais que muitas vezes pareça pessoal, mas não é pessoal. Ela está emaranhada, perdida, inosada ali dentro das suas próprias dores e ela não conseguiu romper esse comportamento. Faz essa experiência. Na quinta-feira eu vou lançar aqui o vídeo, a ativação. Vai se chamar Porta da Consciência, a playlist. Vai ter uma playlist específica aqui, Porta da Consciência, em que vão ter essas ativações. Vão ser curtas, faça uma vez ao dia, se quiser fazer durante uma semana, faça conforme você sentir que é importante. Então, a Porta da Consciência dessa semana vai ter a ativação para a aceitação de pai e mãe, para liberar essa expectativa de pais ideais e a aceitação dos pais reais, para que você abra as portas da prosperidade e receba a força de ir para a vida, para que você consiga entrar nesse equilíbrio entre eu faço e sou recompensado. Se você faz e não tem recompensas, ou se você não tem força de fazer, é muito provável que você precise olhar para essa aceitação de pai e mãe. É isso que eu tinha para hoje. Me conta aqui nos comentários como é que é aí na sua casa essa aceitação de pai e mãe, se tem muita revolta, se é algo que você já conseguiu compreender e se esse vídeo te ajudou aí a dar mais um passinho nessa aceitação e nessa honra a seus pais, porque o próximo passo
Depois da aceitação, é a honra, é olhar para eles com essa aceitação de eles me deram o melhor que puderam e dizer obrigada, meus queridos pais, por ser exatamente como vocês são. Mas eu sei que esse é o próximo passo, então vamos focar agora nessa aceitação e entender essa idealização e que ela não é real. Um beijo e até o próximo vídeo.